Porque algumas pessoas vivem fazendo fofocas a respeito dos outros. E um dos motivos é devido à inveja por não aceitar algo que a pessoa possui, e aí elas optam por usar essa ferramenta que é a fofoca e de alguma maneira tentar prejudicar as pessoas que a incomodam, e nós precisamos tomar cuidado com elas porque elas podem nos atrapalhar e muito. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você tem interesse por esse assunto, eu te convido a você ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este. E não se esqueça de deixar a sua curtida para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo como você foi alcançado por ele. O primeiro sinal de um fofoqueiro é que ele sempre tem novidades. É incrível como eles trabalham insistentemente nisso. Você deve ter ou já conheceu algum vizinho que sempre tem uma novidade sobre alguém para te contar. E já deixando claro por aqui, fofoca só piora a vida de uma pessoa. Alguém que é envolvido com isso, seja falar ou escutar, tem uma vida de muito poucos resultados, porque ninguém se desenvolve, ninguém evolui com esse tipo de papo. E elas, por incrível que pareça, sempre têm algo para falar a respeito dos outros, nem que para isso ela precise inventar algo, e elas podem ser um perigo para mim e para você, porque em nenhum momento nada vai impedir de nós sermos o assunto da fofoca delas, independente da situação. E podem nos prejudicar, porque imagina alguém saber que nós estávamos envolvidos em uma fofoca, e aí até explicar qual foi a nossa postura pode ser bem complicado para nós. Pode custar muito caro, por isso a melhor postura a se fazer é cortar de início, percebendo o teor da conversa, o sentido, para onde a pessoa está indo, e geralmente essas pessoas são estratégicas. Que elas vêm com uma conversa normal, aí colocam uma fofoca no meio da conversa, e aí se você não tá ligado, acaba perdendo alguns minutos e até horas da sua vida com nada produtivo. O segundo sinal de um fofoqueiro é que eles são sensacionalistas, ou seja, eles são muito bons para contar uma história, nem que para isso eles precisem dar uma exagerada no conteúdo para colocar mais emoção, para chamar mais a atenção das pessoas, e é muito deprimente participar de um tipo de conversa assim. E esses tipos de vizinhos não medem esforços para falar de alguém, não existe nível para elas, e o importante é chamar a atenção. Quando pegamos umas pessoas boas nisso, quanto mais exagerado melhor para elas, e elas nem se importam com as consequências do que elas estão falando. E aí saem espalhando mesmo que o vizinho perdeu o emprego, o relacionamento do vizinho não anda muito bem, que o vizinho está vendendo a casa para morar de aluguel porque está numa situação ruim financeiramente, e quem está escutando, se não tiver a preocupação de verificar se aquilo que essas pessoas estão falando é a verdade ou não, pode acabar acreditando em mentiras. Mas independente de tudo, é um conteúdo que não leva a vida de ninguém para frente. Pode perceber depois de uma experiência que você passou assim e analisar o que esses tipos de pessoas assim acrescentaram na sua vida, e tenho certeza que a resposta é nada. O terceiro sinal de um fofoqueiro é que eles falam muito mal dos outros, e tem uns que são especialistas nisso. Já fazem isso há muitos anos, pois geralmente vem iniciar uma conversa com você. Viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com o cara que mora na esquina? E o que aconteceu com a vizinha da rua de baixo? E por aí vai. E aí começam a falar muito mal das pessoas, onde elas atacam comportamento e até a aparência de alguém. Como estamos falando de pessoas profissionais experientes no assunto, elas vão falar tanto de algo negativo que há na vida de uma pessoa, como coisas positivas, como vai falar mal do porquê a pessoa trocou de carro, porque a pessoa cuida da aparência, porque a pessoa acorda cedo. E elas são muito boas em construir histórias e ficar nessas fantasias, e é um atraso de vida porque poderíamos estar aproveitando o nosso tempo de uma maneira muito melhor. O quarto sinal é que eles não sabem guardar segredos, e pode se abrir aqui nos comentários se você tem alguém assim na sua família. Fala aí, talvez tem parentes seus que até tem um dia da semana que se reúnem para falar de uma fofoca nova de alguém da família. E às vezes é no domingo, e o domingo é sagrado, e talvez eu e você estamos sendo o assunto de alguém porque elas não têm mais o que fazer, e o passar do tempo delas é isso, e está tudo bem. O importante é nós continuarmos focados nos nossos objetivos. E aí elas falam do irmão que ficou doente. E o interessante é que elas começam a se comportarem como se elas fossem formadas em algumas áreas. Nesse caso específico, elas viram médicos
pois começa a discutir por que uma pessoa está doente ou vive doente, aí diz que é porque a pessoa não come direito, porque a pessoa não dorme direito, e fala sério, uma pessoa que se preocupa com os outros, conversariam diretamente com a pessoa, não ficaria pelas costas falando dos outros. Se o assunto for alguém que precisou pedir dinheiro emprestado, elas viram economistas, onde parece que a vida delas está no azul, sendo que geralmente está bem pior que o da pessoa que se está sendo falado, mas não se importam com isso. A consciência delas não as acusa e está tudo bem julgar os outros quando elas estão completamente erradas e não têm moral nenhuma para tocar no assunto. O próximo sinal é que elas sempre sabem das coisas, pois os 7 dias da semana elas vivem curiando a vida de toda a família para levantar informações para falar no domingo, e esse conteúdo não enriquece a nossa vida em nada, mas empobrece, e tem uns que pega tão pesado, se necessário for, que humilha a pessoa pelas costas, coloca apelidos, julga a dificuldade de alguém, é como se elas fossem as perfeitinhas, e esses tipos de pessoas em nenhum momento estão preocupadas com o bem-estar de alguém. Por isso, nem dentro da nossa casa podemos permitir essas pessoas entrarem. Para elas, as coisas nunca estarão bem mesmo se alguém fizer as coisas da maneira certa. Melhor ainda, se as coisas não estiverem tão certas, elas fazem grupos no celular para se manter atualizadas de tudo que acontece, frequentam a casa daqueles que são os seus assuntos do domingo, e é uma situação bem ruim saber que alguém que se relacionamos não se interessa pela gente, mas só quer conteúdo para suas fofocas. O sexto sinal é que elas não respeitam a privacidade de alguém, pois querem saber de tudo nos mínimos detalhes, porque quanto mais informação, mais assunto elas terão para no domingo falar mal de alguém, e elas querem se intrometer nos relacionamentos dos outros, de quem casou e deixou de casar, quem está namorando, noivo, quem são as pessoas, como que anda a vida financeira da pessoa, como que está a saúde da pessoa, como está a carreira profissional, se no serviço está tudo bem. E aí, se nós vacilamos um pouco e se abrirmos para esses tipos de pessoas, já era. Elas vão falar de nós pelas costas até acabar o assunto, e assunto com elas nunca acabam, nem que para isso precisem inventar algo. Prever o futuro, elas são boas nisso, gostam de adivinhar, até fazendo apostas a respeito de como serão as coisas para nós no futuro, e geralmente torcendo para as coisas piorarem, e ajudar isso não é com elas, mas piorar as coisas, elas sempre estarão ali prontas para isso. O próximo sinal é que todo fofoqueiro gosta de atenção, e por isso eles fazem o que fazem, onde quanto mais criativo for as histórias que eles contarem, mais atenção das pessoas eles vão ter. E se a história não estiver nada de interessante, eles estão prontos para dar uma mexida no contexto para que as pessoas fiquem por horas escutando elas. Você já deve ter tido algum conhecido assim no seu trabalho, onde todo mundo era assunto das suas fofocas, onde falavam da faxineira que não varreu o chão do jeito que ela achava que era o certo, da atendente que estava sorrindo pouco na opinião dela, que o chefe estava trabalhando demais, e elas não conseguem perceber que pessoas que gostam desse tipo de conteúdo só se aproximam perto dela por causa do conteúdo e não por causa de quem é a pessoa, porque geralmente fofoqueiro não gosta de fofoqueiro, porque sabe que talvez uma hora ou outra ele será o motivo da fofoca. Por isso, quando você escutar onde você trabalha palavras do tipo "você viu o que aconteceu com fulano", toma muito cuidado, que há alguma grande probabilidade de ser fofoca, independente se é verdade ou não. Isso é um conteúdo muito tóxico. O próximo sinal que indica uma pessoa fofoqueira é que elas exageram situações para causar confusão, ou seja, elas precisam de conteúdo, e conteúdo não pode faltar. E em um ambiente de trabalho, o passatempo delas é isso: falar das novidades do que aconteceu ou deixou de acontecer na vida dos outros. Aí elas vão falar do cliente que não está em forma, colocar apelidos neles, vai julgar o serviço de alguém que o chefe não tinha pedido daquela maneira, e focar no seu serviço, que é a sua obrigação. Isso não faz, mas ficar cuidando da vida dos outros, elas não abrem mão disso. Falam de quem fez o café que não colocou a quantidade de açúcar direito, falam mal até do tempo que não está do jeito que ela gostaria, e uma característica forte nesses tipos de pessoas é que elas reclamam muito, e o quanto de energia negativa essas pessoas carregam não é brincadeira. Literalmente, na cabeça delas, o mundo tem que girar em torno delas, onde todo mundo tem que ser igual a elas, e o pior para elas é satisfação um cenário assim. O nono sinal de um fofoqueiro é que eles não possuem empatia, ou seja, não sabem se colocar no lugar dos outros, tentar entender por que alguém age do jeito que age, pensa do jeito que pensa, e isso é complicado.
Porque destrói relacionamentos, porque cada um de nós veio de uma realidade diferente. Passamos por situações e experiências de vida diferentes. Por isso, é errado ficarmos falando da vida dos outros, quando deveríamos olhar para as nossas e reconhecer nossas limitações, as nossas fraquezas e tentar entender o mundo da outra pessoa. Nem todo dia vamos estar bem. Mas se alguém chega meio mal-humorado no serviço, não dá bom dia para ninguém, ficar meio sério, o fofoqueiro não quer saber, começa a soltar suas palavras tóxicas. Mas uma pessoa empática senta para conversar com a pessoa e entende que ela não está se comportando daquela maneira porque talvez a pessoa não dormiu direito, talvez a pessoa não dormiu a noite toda, talvez passou a noite no hospital, talvez algum parente não está bem e, em muitos casos, perceberemos que não é todos os dias que vamos se comportar ou politicamente correto. Está tudo bem, é normal, mas esse tipo de pessoa aproveita uma situação assim para apedrejar a pessoa e às vezes pessoas que fazem isso até batem no peito e chamam de amigos, amigas, os que elas apedrejam. O penúltimo sinal de um fofoqueiro é que eles não conseguem sossegar e vivem mexendo com os outros. Esse tipo de pessoa é bem comum na internet, onde você posta que fez uma viagem, aí eles já fazem comentários perguntando para onde viajamos e tenta reunir muitas informações para já poder compartilhar com a sua comunidade de fofoqueiros, e o problema é que muitos não identificam elas e falam demais e muitos detalhes das suas vidas, e o pior é que a maldade desse tipo de pessoa é que elas vão usar tudo aquilo que nós falamos, mostramos para tentar denigrir nossa imagem de alguma maneira. Por exemplo, se falar que você recebeu uma promoção no serviço, elas na maldade perguntam qual que é essa nova função e se acabamos falando, elas usam isso para nos menosprezar, que a conquista é muito insignificante. O detalhe aqui que tem que entrar na nossa cabeça é que esse tipo de pessoa não tem dó de ninguém, por isso quanto menos falar, mostrar das nossas vidas para elas, melhor vai ser para a gente. E o 11º sinal de um fofoqueiro é que eles não são confiáveis, pois eles viram nossa vida do avesso, pois pergunta para a gente como que andam as coisas, pergunta para pessoas próximas, pesquisa sobre nós em todas as redes sociais, o que postamos, e aí tentam se passar pelo bom moço, boa moça para poder ter conteúdo para falar de nós, e pessoas assim não se importam com coisas boas e ruins que aconteça conosco. Melhor ainda se algo ruim acontecer, que a conversa fica mais interessante. A história pode ser mais criativa e as pessoas gostam disso. Aí podemos confiar nossos segredos a elas? Não. Falar como anda nosso relacionamento, falar sobre a carreira profissional, falar o que acontece em 4 paredes em casa, falar para onde vamos viajar, falar aquilo que outras pessoas falaram para a gente, porque já nessa situação fica pior ainda, porque você vai compartilhar algo com elas e aí elas saírem espalhando por aí, vão te colocar na categoria de fofoqueiro e você ainda leva a má fama, e aí já viu o estrago que elas são capazes de criar. E aí, gostou de aprender 11 sinais de um fofoqueiro? Tem algum sinal que eu não falei aqui nesse vídeo que você sabe? Se sim, compartilhe nos comentários para enriquecer mais ainda esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa aprender algo que eu falei aqui nesse vídeo, manda para essa pessoa agora mesmo. E aqui do lado vou deixar a indicação de um outro vídeo que vai te ajudar, como foi esse vídeo aqui. Lhe desejo um abraço e até a próxima.